Boa noite. É com muita alegria que nós recebemos hoje o professor Luigi, do Instituto Benjamin Constant. Primeiramente, a nossa primeira palestra do ano, é com bastante entusiasmo que nós fazemos esse contato com o Luigi, fazemos contato também com outras pessoas, hoje já denunciando aqui, antes em off, aprendi um pouco da Paula, do carinho que tem com a instituição, o carinho que tem na formação e na adaptação de materiais didáticos. O Anderson já tinha sugerido o contato para conversarmos com o Luigi, e é o Anderson que vai fazer essa introdução. E eu lembro que quando a gente conversou, o Anderson falou muito bem do Luigi, falou muito bem do trabalho do Luigi, da dedicação do Luigi, e antes, em off, o Luigi havia dito que ele tinha como exemplo duas pessoas, ele talvez possa falar depois aqui. Eu sempre digo isso, o Anderson, enquanto uma referência para mim, de olhar um professor de ensino básico, um professor que tenha interesses e tenha um olhar humano para o processo educacional. Então, acho que, de certa maneira, o Anderson fazer esse olhar, apresentar o Luigi na nossa temática será bastante importante. Então, sem muitas delongas, Anderson e depois Luigi. Boa noite, boa noite. Então, farei uma apresentação bem informal do meu grande amigo Luigi. Luigi, licenciado em matemática, especialista em matemática e mestre em matemática lá pelo IMPA, né? Fizemos um trabalho em conjunto sobre o princípio da Casa dos Pombos no ensino básico, lá na primeira turma do Prof. Mate, do IMPA, né? Inaugurando aí esse mestrado profissional já tão conhecido no país, né? E já comprovado pela sua excelência. Em breve teremos doutorado. Luiz também já trabalhou na rede privada durante muito tempo, fomos colegas aí, na rede municipal do Rio de Janeiro, rede municipal de Nova Iguaçu, não foi isso, Luiz? Também. Então, a rede pública toda aí, e atualmente é professor do Instituto Benjamin Constant, onde inclusive já assumiu também cargos de gestão, né? Então, tem uma visão bem ampla da educação básica, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, né? E hoje atua de maneira muito particular na educação inclusiva, um instituto que é fundamental para o nosso país, e cada vez mais desenvolve trabalhos de excelência, não só no ensino básico, mas também agora no ensino superior, né? Desenvolvendo atividades, inclusive, de pós-graduação. Então, seja bem-vindo, Luiz, ao nosso grupo de pesquisa. A palavra é sua aí para você apresentar um pouco do seu trabalho tão belo para nós. Bom, agradeço as palavras. O Anderson é um grande amigo, né? Alguém que eu tenho muito carinho, respeito, consideração, e nos encontramos sempre, né, Anderson? Isso não pode deixar de ser falado aqui. Aqui nós temos apesar de estarmos sempre, no caso, trabalhando em lugares diferentes, a gente sempre separa um dia ou 2 dias do ano para a gente se encontrar e colocar o papo em dia. Isso é sempre muito bom, né? E eu agradeço também ao Jean, né, pela confiança, por essa oportunidade, e espero que a gente possa contribuir, colaborar aí com os licenciados, o trabalho que vocês já executam. O Jean falou um pouquinho da Paula, né, a Paula está aqui com a gente, então só mais uma vez deixando registrado aqui no vídeo, tá? A Paula, professora do IBC também, 40 anos de casa, muita experiência, e eu sou um aluno da Paula. Tá? Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu consegui fazer, né, e consigo fazer, foi porque ela sentou do meu lado, me ensinou com muita dedicação, carinho, e a gente continua trocando bastante. Né? Então, nós estávamos programados aí para falar um breve histórico. Né? O professor João Ricardo não pode estar presente, não pôde estar presente, então eu vou dar continuidade àquilo que eu me programei para falar. O Anderson falou um pouquinho aí sobre a minha caminhada no Instituto Benjamin Constant. Eu entro em janeiro de 2017, e no IBC, o IBC tem muitos fazeres, né? Ele não é apenas uma escola.
né? Então, eu queria só falar só um pouquinho do IBC para fazer sentido, né, tudo que eu vou apresentar para vocês. Então, o IBC ele tem muitas facetas e muitos fazeres, né? A gente tem um setor médico oftalmológico, onde lá nós fazemos cirurgia, nós temos uma residência médica, né? Então, né, nós atuamos também com a prevenção da cegueira, né? Atendemos público externo e o público interno, obviamente, né? São todos atendidos pelos médicos lá da instituição. Temos um setor que nós chamamos de reabilitação, que é a educação ao longo da vida, né? Principalmente pessoas adultas que perdem a visão durante a vida e que precisam se readaptar, viver o luto, né? Tem um atendimento psicológico, tem um atendimento, né, dedicado, especializado para eles, para esse momento deles, para essa nova condição, aceitação dessa nova condição. Então, nós temos ali o departamento médico de reabilitação, um departamento específico para isso. Nós temos a escola, que é o departamento de educação, né, que nós atendemos, né, desde da criança com 0 anos de idade, né, até o final do ensino médio, né, até o ensino médio com os cursos técnicos que nós temos. Então, a gente entende que quanto antes a intervenção na criança, melhor o desenvolvimento dela. Então, nós temos lá um setor daquilo que nós chamamos de educação precoce, que atende crianças até de 0 a 3 anos, depois ele vai para a pré-escola, ensino fundamental, 1 e 2, e o ensino médio. Nós temos 5 cursos, né, 5 cursos, curso de artesanato, curso técnico em artesanato, curso técnico em instrumento musical, curso técnico em massoterapia, curso técnico e único do Brasil de revisor de textos em braille, e iniciamos esse ano o curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Tá? E eu tive a oportunidade, né, na direção do João Ricardo, que ele é ex-diretor, passou os últimos 4 anos na direção geral da instituição, eu fiquei 4 anos também na direção do departamento de educação, né? Então, né, acabei, né, tendo esse envolvimento na gestão. Temos um outro departamento, que é o departamento de pós-graduação, pesquisa e extensão, onde nós temos duas pós-graduações, alfabetização e em geografia, todos voltados para a temática da deficiência visual, e o nosso mestrado também. Temos o mestrado, além dos cursos de capacitação que ofertamos para todo o Brasil, em formato remoto, EAD, né? Inclusive, né, sou professor tutor, eu e a professora Paula também, do curso de adaptação e transcrição para o sistema Braille. Então, esse curso está acontecendo, é o curso EAD. E é onde eu vou parar agora, que é o departamento técnico especializado. Além disso, nós temos uma imprensa Braille. Tá? É uma imprensa e lá nós produzimos material especializado, né? Material grafotátil, né? E que fazemos também adaptação de material didático. Então, quando eu chego do IBC, nesse setor que eu sou lotado, é onde eu fico, né, inicialmente. Obviamente, eu estava na escola, mas eu ficava nesse setor, que fazia as adaptações do material didático. Eu vou falar um pouquinho mais na minha apresentação, mas o IBC tem todos esses fazeres, então, só para vocês entenderem, nós distribuímos para mais de 20 países que falam a língua portuguesa ou não, né? Nós temos a revista RBC, a revista Pontinhos, né? E nós fazemos essa distribuição tudo de forma gratuita, tá? Para a pessoa cega, tá bom? Então, são todos esses fazeres que o IBC tem, entre outros, né? A gente tem a parte esportiva, trabalhamos com atletas com alto rendimento, né? Tem muito mais coisa que eu não vou conseguir me lembrar de tudo, mas o importante aqui é que eu, hoje, né, depois de ter passado 4 anos na direção, hoje eu estou no departamento, voltei para a minha origem, né, para o departamento técnico especializado, e eu amo fazer o que faço, né? Então há uma satisfação muito grande da minha parte de fazer o que eu estou fazendo, que é adaptação de material didático. Obviamente também estamos em sala de aula.
Então, apresentando o IBC para vocês, né, de uma forma muito sucinta, eu vou colocar aqui, vou projetar a partir de agora eu não consigo vê-los. Tá? E qualquer coisa vocês podem me interromper, por favor. Se vocês não conseguirem me ouvir, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, eu queria apresentar para vocês, eu vou falar sobre essa segunda parte aí, o breve histórico que ficaria sob responsabilidade do João Ricardo. Ele não está presente, eu vou falar sobre os recursos para o ensino da matemática no Instituto Benjamin Constant. Tá? Então, a gente inicia, né, falando aqui um pouco, rapidamente, né, do alfabeto Braille, né, que são a maneira que o cego ele escreve e lê. Então, ele usa o Braille. Né? Então, eu apresento para vocês algumas letras em Braille. E lembrando que, pensando em matemática, a gente tem um código matemático unificado, que nós chamamos de CMU, que são símbolos que representam, dentro do contexto matemático, né, a realidade matemática. Então, você tem muitos símbolos para você poder trabalhar na matemática. E símbolos que, outrora, seriam alguma letra, na matemática ela representa alguma outra coisa. Tá? Então, todos os professores de matemática do Instituto utilizam o código matemático unificado. Estou apresentando agora os instrumentos para escrita no sistema Braille. Consegue visualizar, sim? Sim, sim. Beleza. Mas... Qualquer coisa, vocês, por favor, interrompam. Então, nós temos aí a reglete punção, que é um tipo de escrita, né? Alunos escolhem escrever utilizando a reglete, a punção, tá? Que ele vai fazendo a marcação, furando mesmo a folha Braille. O interessante é que ele tem que aprender a escrever da direita para a esquerda, que é a leitura da esquerda para a direita, e como ele vai furar, ele tem que furar sempre a cela espelhada, né? Ele sempre vai espelhar a cela Braille. Então, o aluno ele vai aprendendo a escrever e se acostuma. Para a gente, né, evidente que é complicado. Inicialmente é difícil quando você aprende a escrever Braille. Hoje, por exemplo, eu estava corrigindo uma atividade, né, com um aluno e ele queria a resposta, eu peguei e escrevi para ele. E confesso que eu errei na primeira. Aí eu rasurei e acertei depois. Então, esse é um instrumento que a gente tem, né, que é a reglete punção. Eu estou apresentando dois modelos, tá, mais utilizados, né, que normalmente as escolas compram, é a da esquerda. Tá? E a gente tem também a máquina de datilografia. Nós temos a famosa máquina Perkins, né, que está à esquerda. A Perkins é um instituto que atende o público cego, né, o público com deficiência visual, surdo-cego, lá em Boston. E no ano passado a gente teve a oportunidade de visitar a Perkins, né? Nós enviamos um professor para fazer um curso de formação lá por um período. Né? Então, inclusive, estamos com uma parceria. Né? Eles estão vindo, inclusive, aqui para o Brasil, estão dando formação, vão começar uma formação lá na nossa instituição. Tá? E eles são eles que produzem essa máquina, a famosa máquina Perkins. Tá? Ela é pesada também, muito pesada, né? Faz um barulho, mas é boa para escrita, principalmente para alguns alunos que têm alguma certa dificuldade motora para poder escrever com a reglete. E nós temos a Mountbatten, que é essa que está à direita, né? Que essa é mais nova. Ela é uma impressora e máquina de escrever eletrônica, né? As teclas são mais suaves, né? Quando digita a letra, o aluno pode ouvir. Então, é um pouco mais moderno. Nós temos também lá na nossa instituição e utilizamos também com os alunos. Tá?
queria falar um pouquinho sobre os instrumentos para cálculos. E o que é importante a gente saber e lembrar que nós estamos, o aluno cego ele precisa ter as experiências concretas. É fundamental para o desenvolvimento dele. Ele precisa ter esse momento, apesar, né, de toda a matemática poder ser transcrita para o Braille, né, aquilo que a gente, né, as equações, as representações, é fundamental que ele passe pelo concreto. Então, o instrumento para cálculo, inicialmente, para os alunos, é o famoso material dourado, que é muito utilizado, né, por todos os professores de matemática, né, essa relação número-quantidade, né, isso é fundamental para a aprendizagem dele. E a gente tem também, né, o famoso Soroban. Eu aproveitei e coloquei aí uma calculadora com um sintetizador de voz. Esse é o Soroban adaptado. Isso tem que ficar bem claro. Tá? Então, o Soroban ele é o principal instrumento para as operações matemáticas básicas. Né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, o aluno aprende a fazer no Soroban. Tá? Ele, né, não sei se vocês conhecem, o Soroban é um tipo de ábaco, tá? E ele é adaptado por quê? Porque no fundo dele é colocado, né, uma película, uma borracha, né, para que as continhas, né, que são as pecinhas, não se movam. Né, porque o ábaco, né, se você for para uma pessoa vidente trabalhar, ela pode, né, manusear e ela vai estar observando que não houve, que não mexeu. O cego não, ele precisa, né, que a continha que ele desceu ou subiu permaneça, senão a conta, né, senão ele se perde na conta. Então, o material adaptado é um Soroban adaptado, foi adaptado para a pessoa com deficiência visual, né? Algumas pessoas, né, tem um curso de Soroban que nós ofertamos também, inclusive no formato remoto, tá? Tem algumas turmas do IBC, acho que terças e quintas-feiras estão acontecendo. E o aluno ele utiliza, né, para fazer as operações básicas o Soroban. Tá? E também, obviamente, que, né, como qualquer outro aluno, qualquer outra criança que utiliza calculadora, ele também pode aprender a utilizar uma calculadora que tem um sintetizador de voz, que vai ler para ela ali os números, e que ela pode, né, tranquilamente fazer as operações. Então, eu vou apresentar para vocês alguns recursos, né? E aí eu queria só, antes de continuar, lembrar que eu estou falando que o aluno cego ele precisa desse contato, dessa experiência com o concreto para a aprendizagem dele. Obviamente, se a gente pensar um pouco mais, refletir um pouco mais, todos os alunos precisam disso, né? Não apenas o aluno cego. Mas em algum momento, né, o aluno vidente ele acaba, né, fazendo essa passagem, né, do concreto para o abstrato. Para o cego, ele precisa ter essa experiência concreta sempre. Tá? Então, eu vou apresentar aqui alguns recursos que eu acho que vão, né, esclarecer, né, iluminar, né, a percepção de vocês, né, de tudo aquilo que a gente faz e que pode ser feito em qualquer outra instituição. Então, por exemplo, né, multiplicação usando Lego. Então, isso é muito comum, a gente utiliza, né, esse tipo de recurso, Lego. Então, você vai falar sobre multiplicação, você pode pegar lá as pecinhas do Lego e fazer essa associação. Então, estou dando alguns exemplos para vocês aí do que pode ser feito. Né? Pode pensar né, em multiplicação, na organização retangular dos números. Sabe? Você pode trabalhar com muitas coisas, né, utilizando esse tipo de material. Tá? Então, só para vocês perceberem aí o que pode ser feito. Conceito de divisão. Então, você trabalha lá com... Esse é um exemplo de uma atividade, né, que você tem ali os pratinhos como se fossem estacionamentos. Né, e os carrinhos precisam ser divididos em
5 estacionamentos, quantos carrinhos vão ficar em cada estacionamento. Então, você consegue trabalhar e falar sobre divisão e, obviamente, fazer relação com a multiplicação posteriormente e vice-versa, né? E você pode fazer isso com o aluno de forma concreta. É muito comum a gente usar esse tipo de material para trabalhar a divisão. Um dos conceitos que acaba sendo, né, tendo não só o aluno cego, mas qualquer aluno acaba tendo muita dificuldade, que são as frações. São as frações, então a gente tem alguns recursos. Não temos só esse. Tá? Estou apresentando aquilo que a gente tem também, né, que são esses círculos cortados, e a gente vai trabalhando o conceito de frações com o aluno. Né? Tem uma representação específica, né, no Braille para representar uma fração, né, que ele aprende também. Então, tudo que é passado, tudo que é apresentado para ele no concreto, depois ele vai, né, para o caderno, né, para o Braille. Tá? A gente apresenta a equação do primeiro grau utilizando balança, né, fazendo essa ideia, né, do equilíbrio, né, retirou de uma balança, de um prato, tem que retirar a mesma quantidade do outro para manter o equilíbrio. Então, a gente utiliza também esse tipo de instrumento. Uma das coisas que a gente não consegue passar para o Braille são os sólidos geométricos, porque as figuras planas a gente ainda consegue, eu vou mostrar para vocês. Os sólidos geométricos são apresentados para eles, né, eles vão se acostumando com esses sólidos, e quando chega no momento, né, que se precisa trabalhar uma geometria espacial, né, não há desenho que possa satisfazer, né, mesmo que você tenha muita habilidade no desenho, então eu vou apresentar alguns desenhos para vocês feitos no Braille, a gente não consegue dar o suporte necessário para eles, então vai sendo construída a ideia e ele vai usando essa experiência, né, com o concreto para poder entender e resolver os problemas. Tá? Mas também está aí apresentado para vocês o que a gente utiliza lá no IBC. A gente trabalha também com planificações para ele poder entender, faz ele dobrar, né, trabalha com dobradura, né. Temos aqui a representação de uma planificação numa tela de desenho. Posso explicar rapidamente aqui o que é uma tela de desenho. Uma tela de desenho nada mais é do que um pedaço de madeira do tamanho de uma folha, que ele é coberto com uma tela, essa tela de mosquito, tá? E é a tela de desenho. Ele consegue usar um giz de cera, ele usa um giz de cera numa folha, ele coloca em cima dessa tela, e ele faz a marcação com o giz de cera e ele consegue ter a percepção do desenho que ele fez. Certa vez eu estava numa turma, vou contar até uma pequena experiência, eu estava numa turma e eu estava apresentando para eles o número π, né, fazendo eles dividirem lá o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro, e utilizando o instrumento de medida, né, fazendo eles, né, traçarem o diâmetro, medindo e fazendo essa divisão. Obviamente que o número não era exatamente 3,14, mas se aproximava. Então, é um trabalho bem bacana que a gente consegue fazer utilizando esse tipo de recurso. Tá? A geometria é o nosso grande entrave, né? A gente tem muitas dificuldades, mas, por outro lado, também muita criatividade, né, para poder apresentar os conteúdos. Então, trabalhar com ângulos, aí é um transferidor adaptado, né, com palito de sorvete, sabe, que o aluno consegue perfeitamente fazer a medição, né, de ângulos. E do lado direito aí você tem um construtor de ângulos, a gente tem alguns lá, tá, que você pode, né, trabalhar com o aluno, trabalhar ângulo central, ângulo escrito, excêntrico, né, pode trabalhar com os ângulos excêntricos, e então você consegue apresentar para eles, além de fazer uma própria relação com o ciclo trigonométrico, né? Então, o construtor de ângulos também é um instrumento bem bacana, muito utilizado também pelos professores.
A gente tem uma marcenaria lá no IBC, né? Importante falar isso. Tem uma marcenaria lá e nós temos um certo apoio, né, do pessoal lá, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente precisa, e eles nos atendem sempre, tá? O famoso Tangram, tá? Que, né, a gente trabalha com qualquer aluno, trabalha também com aluno cego. Para a formação de desenhos é fundamental, e aí, né, isso precisa ficar claro para vocês, é fundamental que ele tenha um espaço que ele possa colocar as peças do Tangram. Você vai ver, né, à sua esquerda aqui, que você tem um triângulo, e tem um espaço exatamente para ele colocar as peças do Tangram, porque senão, né, as peças saem do lugar, né, ele vai mexendo, e, né, por conta, né, da experiência que a gente tem com a visão que a gente está vendo que não mexeu, eles não têm. Então, precisa desse espaço, né, para que eles possam colocar, e eles conseguem perfeitamente, né, ocupar aí o espaço com todas as peças do Tangram, sem, né, depois de um pouco de trabalho, né, de mediação, eles conseguem fazer aí isso, tá? Então, nós temos vários, tá? Estou apresentando 2, mas nós temos vários desse daí lá. A gente apresentou retas, esse foi um trabalho que eu apliquei na minha turma, que a gente foi apresentar as retas, né? Retas paralelas, concorrentes, perpendiculares, com a posição dos talheres, né? Com a linguagem dos pratos. Então, né, tinha uma certa a forma que os talheres estavam posicionados no prato representavam alguma coisa. Quero mais comida, né, não quero mais, não gostei, estou satisfeito. E a gente foi trabalhando com eles, obviamente teve o bolinho no final, para que eles pudessem ficar mais felizes, né, depois da aula. E a gente apresentava para eles, a gente apresenta para eles o conceito de retas, né, utilizando... Isso é só uma das formas, né, que nós temos para apresentar retas. Eu quero fazer uma pausa rapidamente, porque esse é o geoplano, né? Como eu falei, a gente tem lá os nossos marceneiros lá que nos ajudam. Então, o geoplano ele é muito importante, fundamental para a aprendizagem do aluno cego, principalmente nos anos finais, ele é muito utilizado. Que nada mais é do que uma peça quadrada de madeira com alguns pregos, tá? Então, tem o geoplano com pregos, tem o geoplano em EVA, né, que são feitos furinhos, você vai colocando lá as pecinhas, né, travando as pecinhas, e você tem também a representação de muitas coisas. E eu apresento aqui para vocês algumas coisas que a gente pode trabalhar no geoplano. Apresentar polígonos para eles. Então, você trabalha perfeitamente aí a ideia. Isso daí são elásticos que a gente vai trabalhando, tá? Com eles. A gente pode trabalhar simetria. Você está vendo ali, né, um quadrado, um losango, né, tendo ali o simétrico em relação àquele eixo. E plano cartesiano, né? Pode fazer também gráfico de função do primeiro grau. São muitas coisas que a gente pode fazer. E aí tem aí o ponto do plano cartesiano. Então, foi colocado ali o eixo X, o eixo Y, e tem massinha, né, que ele vai pregando exatamente nos pontos à medida que o professor vai sinalizando ali os pares ordenados. Esse é um outro instrumento que nós temos para trabalhar semelhança de triângulos. Então, a gente apresenta isso para eles, né, faz essa ideia que os ângulos se mantêm, os ângulos são congruentes, então os lados são proporcionais, faz eles medirem, né, os lados desses triângulos, fazer a razão e, né, mostrar que são efetivamente proporcionais. Tá? E o último dessa primeira parte aqui é o Teorema de Pitágoras, que é essa caixinha aí que você tem,
né, muito comum, né, tem vários meios de você provar isso, e um deles que a gente utiliza é exatamente isso daí, que a gente usa dados, né, para cobrir ali toda a área, né, onde você tem cada dado medindo ali uma unidade de área, né? Então você tem ali, né, mostrando ali exatamente o terno pitagórico 3, 4, 5, né, de um triângulo retângulo. Tá? Então, a soma dos quadrados catetos é o quadrado da hipotenusa, tira todos das duas áreas e concentra tudo na área cujo lado é a hipotenusa, do quadrado cujo lado é a hipotenusa. Tudo bem, gente? Deixa eu voltar aqui, olhar para vocês. Será que consigo? Não sei. Melhor não, né? Eu estou aqui. Tá tudo bem? Tá ótimo. Agora eu estou vendo vocês. Ótimo. Querem fazer alguma... Bom, o que tem que ficar claro para a gente, né? É que tudo o que foi feito concreto, isso em algum momento vai ser passado para o papel. Tem atividade lá, os exercícios. Né? A gente não paralisa naquilo que é concreto, né? Ele é importante, é fundamental para ele, mas não é só isso. Então ele vai para lá, depois ele vai ver as atividades, né? Qual é a medida da hipotenusa, né? De um triângulo retângulo cujos lados são x e y e tal. Então, essa passagem, isso acontece, mas é fundamental esse momento inicial. Nós, professores, né? E aí eu estou falando aqui, Luíde, professor da rede particular, rede municipal, a gente não usava esse instrumento. A gente vai lá, desenha o triângulo no quadro e acabou, né? É mais ou menos assim que a gente faz. Muito difícil a gente usar esse concreto, né? Lá é fundamental, tá? É necessário, tá? Vou voltar aqui para a minha tela. E aí, como eu disse, eu vou fazer uma mudança, né? E vou apresentar para vocês, falar um pouquinho do Braille Fácil. Bom, como eu disse, a gente precisa, né, fazer essa passagem, né, e o aluno vai receber, né, lá os textos em Braille, o material também em Braille, e principalmente, né, o aluno que está na escola inclusiva. A gente sabe das dificuldades que o professor tem para atender o aluno incluído na sua turma, né, as dificuldades, a falta de formação, uma informação importante, né, um pouco menos de 52% dos professores que estão nas salas de atendimento educacional especializado têm efetivamente formação para estarem ali. Ou seja, se dentro das salas de atendimento educacional especializado nós não temos, né, ou seja, 50%, metade, né, vamos arredondar aqui, os professores estão efetivamente formados, capacitados para estarem ali, imagine nas salas de aula. Né? Então, a gente teve uma política, né, de inclusão, uma mudança total, né, a questão das escolas especializadas, né, algumas fecharam, e nós não tivemos uma continuidade de formação necessária para os professores. Então, essa é uma crítica que nós fazemos, eu acho que todos nós compreendemos isso. Então, assim, a gente precisa pensar nisso também. Né? Será que todo professor vai ter todos esses recursos que nós apresentamos, todas essas ideias? Né? O professor, né, que trabalha na rede municipal, que precisa trabalhar numa rede, numa outra rede, no colégio particular, que nem a gente, né, Anderson? Vai para um lugar, vai para o outro, sabe? Ele não consegue. Então, a gente precisa também proporcionar para eles alternativas. E é o que a gente faz na adaptação. A experiência do aluno com o concreto é importante, fundamental, mas né, o aluno cego, mas ele pode também ter a experiência se a gente conseguir fazer um desenho adequado e, obviamente, né, inclusive tem algumas teses, tem a tese do Rodrigo Cardoso, que é lá
do Projeto Fundão, que eu também faço parte, e a tese dele ele vai chegar a uma conclusão que é fundamental a mediação para qualquer leitura de desenhos, de gráficos, de tabelas, para o aluno. Ele precisa, né, dessa mediação do professor. E a gente pode, obviamente, que a gente não vai solucionar o problema, mas se a gente consegue proporcionar recursos para o professor, que tem o seu aluno na escola inclusiva, incluído na sua turma, com outros 40 na turma, se ele tem algum recurso em mãos, ele pode, de alguma forma, fazer essa mediação e facilitar a vida do aluno cego que está incluído. Tá? E aí é onde surge aí, né, com toda a política, né, de inclusão, surge também o Braille Fácil, foi desenvolvido pelo INCE, né, da UFRJ, em parceria com o Instituto Benjamin Constant. Inclusive, né, semana passada, quinta-feira passada, eu estava lá com o Júlio, que é uma das pessoas que produziram esse programa, e fazendo as modificações, né, estudando as sugestões, né, que eu acabei, porque ela, por conta da Paula, vale a pena enfatizar aqui, né, ela fez com que eu fizesse as adaptações já utilizando o Braille Fácil. Eu acabei, né, me inteirando um pouco mais, né, nele, e então sou uma das pessoas que estou conjuntamente com o Júlio e outras pessoas lá do IBC trabalhando nessa atualização do Braille Fácil. E o que é o Braille Fácil? Nada mais é do que um editor de texto para transcrição e a impressão em Braille. Então você vai ter um texto que você vai transcrever no Braille Fácil, e ele vai te dar, né, como vai ficar no Braille, e vai fazer a impressão. Ele está diretamente ligado às impressoras Braille, né? Então, é onde nós temos lá um setor de transcrição, de revisão também, um setor de transcrição, onde os transcritores fazem escrevem os textos nesse programa para ele ser impresso. Não temos somente ele, eu acabei não colocando aqui, temos também o Monet, que é mais para desenho. Ele não vai ter a célula Braille da mesma formato, mas ele vai fazer desenhos utilizando pontos, e fica um material gráfico prático muito bom também. E aí, a gente pode, né, perfeitamente, utilizando, né, células Braille, fazer também desenhos. E aí eu estou apresentando para vocês algumas coisas que eu produzi, né? Assim, peguei só algumas mesmo, a gente já fez bastante coisa, né, muitos desenhos, inclusive a gente está no projeto, né, Paulinha, de catalogar todos esses desenhos que a gente já fez, né, para deixar isso público para as pessoas. E a gente pode trabalhar perfeitamente utilizando células Braille, e aí eu estou apresentando aqui para vocês, né, o que já foi feito. Né, retas concorrentes, a gente pode utilizar a própria célula Braille com uma boa mediação, fazer com que o aluno entenda o que são retas concorrentes, o que são retas perpendiculares, sabe? O que são retas paralelas. E, além disso, a gente pode proporcionar para o aluno também figuras geométricas, né? Como, por exemplo, o quadrado. E essa era uma atividade que eu estava pedindo para calcular o perímetro. Então, tem aí a transcrição que foi feita no Braille Fácil e como fica isso como fica no Braille. E o aluno consegue ter a percepção, a pessoa cega consegue ter a percepção do quadrado. Algumas pessoas com mais experiência, um pouco, tateou um pouco, ele já entendeu. E a gente precisa introduzir esses desenhos aos alunos o quanto antes. Né? É importante esse momento de apresentar tabela, gráficos, desenhos como esse. Aí um retângulo, a gente consegue fazer utilizando células Braille também. Um triângulo, tá? Consegue proporcionar essa experiência para eles. Um triângulo retângulo, depois que ele viu lá o Teorema de Pitágoras, a gente pode brincar com eles aí, ó, ao invés de colocar ali o 10, coloca ali o X, e já é uma questão aí que você pode colocar na sua prova. Né?
Está pronto, né? Ele pode viver essa experiência também, né? Da utilização dos desenhos. Um trapézio, tá? Se alguém quiser interromper, falar alguma coisa, por favor, podem falar. Bom, é isso. E aí, né? Então, você pode proporcionar aos alunos experiências com desenhos, né? Com figuras geométricas. E é isso que a gente faz. Eu fiz aqui é quase que um parênteses, tá? Nós temos também o termoforme, né, que é uma máquina que nós temos lá, né, que produz material grafotátil numa película de PVC. Tá? Então você tem lá superaquece, vácuo, e ela vai colar exatamente em cima do que você fizer. Né? E aquilo que você fizer, que você vai fazer, desculpa, aquilo que os professores fazem é artesanal mesmo, é aquilo que vocês acham que vai dar certo. Então, é utilização de barbante, né, recortes, e as pessoas vão fazendo materiais. Né? Tenho aqui, né, inclusive, a Paula me lembrou bem desse aqui, que é um plano cartesiano feito no termoforme, que a criança, né, o aluno pode utilizar etiquetas para poder ir marcando os pontos do plano cartesiano, por exemplo. E esse fundo, né, onde a película ela é superaquecida e vai ser colocado nesse molde, ele é feito por professores. Nós temos vários moldes lá, de vários materiais. São materiais que também são distribuídos, caso solicitado. Tá? Temos muitos. Então, foi só um parênteses aí para falar do termoforme. E aí eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que, né, onde eu estou lotado, que é o setor de adaptação de materiais didáticos. A gente recebe livros, né, os alunos da escola inclusiva, eles recebem livros e vivemos num mundo extremamente visual e que, né, os desenhos, né, as imagens, né, têm muita dificuldade de serem transcritas, né, para o Braille. E aí a gente precisa passar por um adaptador. E é fundamental que, né, alguém da área saiba, né, faça também, participe dessa adaptação. Obviamente, muitas pessoas, né, não é o que acontece nos NAPLs, né, nos CAPs, né, mas a gente sabe da importância do professor da área fazendo aquela adaptação, principalmente por quê? Para não se perder o objetivo das questões daquela atividade. E já vivi uma experiência, inclusive, lá no IBC, né, que foi dada uma sugestão de mudança. Eu falei, não, olha, se mudar, vai perder o objetivo da questão. Eu sou professor de matemática, da área, entendo qual é o objetivo daquela atividade. É fundamental que o professor da área participe desse processo, né? E a gente recebe livros, né? Tem algumas instituições também fazendo adaptação de livros didáticos. A gente faz isso também, a gente não tem como atender nível Brasil, mas nós fazemos isso. Então, esse é a minha principal atividade hoje no Instituto Benjamin Constant. Tá? E aí, né, livros didáticos e o sistema Braille. Né, o livro didático constitui-se no direito de todo estudante, é um valioso recurso que auxilia alunos e professores no processo de construção do conhecimento. E o que se pode dizer sobre o livro didático e o aluno cego? Aquilo que eu falei, né? Os livros didáticos têm apresentações gráficas que dificultam sua transcrição direta para o Braille sem uma prévia adaptação. Então, a gente tem aqui uma definição de adaptação, que está nas notas, né, a fonte são as normas técnicas para a produção de textos em Braille, né, que foi publicado agora em 2018. Processos referentes às adequações e ajustes prévios que devem ser feitos num texto antes de sua transcrição, considerando as características do conteúdo e as especificidades da leitura tátil. Luigi, você consegue adaptar
toda a imagem? Não conseguimos. Toda atividade? Não conseguimos. Mas eu queria só fazer uma fala aqui importante. Desde o dia que eu cheguei lá no IBC, o meu objetivo foi diminuir ao máximo o peça orientação ao professor. Bom, o que é o PO, né? Peça orientação. É exatamente uma atividade que não consegue ser transcrita, que a gente não consegue fazer a adaptação. E aí, né, no livro aparece lá uma informação, no livro em braille. Peça orientação ao seu professor. É exatamente aquilo que o adaptador, nem o transcritor, né, conseguiu tornar acessível. E isso acontece no livro didático. Tá? Então, eu falei, a gente precisa diminuir ao máximo, né, esses POs. Então, esse é o trabalho que a gente continua fazendo, né, Paulinha? Eu vou apresentar aqui para vocês alguns exemplos de adaptações que a gente faz. Então, por exemplo, histórias em quadrinhos. Então, é muito comum aparecer histórias em quadrinhos, seja em qualquer área, né? Matemática, ciência, geografia. Essa aí é de língua portuguesa. Então, tem lá, lê esta tirinha em voz alta e depois converse com os colegas. Então, do Armandinho. Adoramos cestas. Escrito com C. Adoramos cestas. Né, com SS. E depois adoramos cestas, né, com SX. E, obviamente, que cada imagem tem uma informação que precisa ser passada para o aluno, para a pessoa cega. Então, esse colchetes indica que, no livro didático, quando o aluno está lendo, quando aparece esse colchete, né, que é isso nós chamamos de nota de transcrição. Você tem que pular uma linha no texto e aparece essa nota de transcrição. Que o aluno, né, que o leitor, ele vai entender que há uma interferência do adaptador. É nesse momento que o adaptador ele vai interferir no texto. Então, né, nós temos aí um exemplo, né? Tirinha, Armandinho em 3 quadrinhos. Então, ele sabe que vai ter que encontrar 3 quadrinhos. Então, tem Q1, narrador diz, adoramos cestas. Armandinho está dentro de uma cesta sentado. Quadrinho 2, narrador diz, adoramos cestas. Armandinho está deitado no sofá. Quadrinho 3, narrador diz, adoramos cestas. Armandinho está com uma bola na cintura e óculos de mergulho em pé atrás de um homem. Então, você fez a adaptação, né, dessas imagens, né, de cada quadrinho desse, para que o aluno pudesse, né, ter as informações necessárias para realizar a atividade. Tá? Então, está ali embaixo aqui como ficou no Braille. Tá? Uma outra atividade. Né? Acho que isso aí é do livro de geografia. Então, você tem aí, né, um homem caminhando, né, subindo aí uma montanha, né, e tem algumas informações sobre altitude. Então, tem lá uma pergunta, obviamente, nessa questão, e a gente tem aqui como ficou a adaptação dessa atividade. Né? Então, imagem, altitude, com um homem subindo uma montanha, adaptada em forma de gráfico de colunas, em que o símbolo R, para você dar essa informação, né, que o símbolo R representa um homem. Eixo vertical indica altitude em metros. Então, de alguma forma, para facilitar para a pessoa cega, a gente teve que inverter, né? A gente percebe que está aumentando da direita para a esquerda, 0, 100, 300, e a gente inverte para facilitar a leitura, lembrando que a leitura do cego é linear, né? Isso aí é uma coisa que eu acabei não falando, é linear. E ele vai se adaptando também, se acostumando a fazer essa leitura, né? É linear, mas ele vai lendo os desenhos, vai aprendendo a ler desenhos e gráficos. Então, a adaptação dessa imagem fica assim. É para que ele tenha as informações. Então, né, na primeira coluna está lá 100 metros, na segunda coluna está lá 300, né, até a última coluna 1000. E eu queria apresentar para vocês, né, o que eu acabei de fazer agora na semana passada.
né, eu me deparei com fazendo adaptação de um livro de ensino médio, que não era muito comum, né, professora Paula? Não era muito comum, a gente sempre trabalhou lá com livros do ensino fundamental, e, né, estamos recebendo agora livros do ensino médio, e eu me deparei com esse gráfico, e falei assim, não vamos colocar PO, não vamos colocar peça orientação ao professor, nós vamos fazer adaptação, né, uma função que apareceu no meio do texto, né? Então está aqui a forma, e isso é feito, né? Algumas pessoas, mas Luiz, é meio artesanal? É artesanal mesmo, é tentativa, você vai colocando os símbolos para poder, né, construir. Né? Então, é um gráfico adaptado em que a segunda oscilação foi suprimida, em que parte da segunda oscilação foi suprimida. Quero só fazer uma consideração. Essa adaptação ainda não foi testada. A gente tem os cegos lá que fazem a testagem, né? Normalmente acontecem algumas pequenas mudanças, né? Ou então ele pode dizer, olha, não ficou legal, né? Melhor não ter. Então a gente tem esse momento também com os revisores lá. Mas eu queria trazer para vocês, né? Inclusive, né, já tenho algumas ideias aí de começar a descrever alguma coisa sobre funções trigonométricas. E, né, surgiu o gráfico, como ficou ele em braille, né, depois da adaptação. Tá? E essa experiência que a gente tem, né, o trabalho no IBC, o trabalho mais específico que eu estou apresentando para vocês, que é a adaptação de material didático. E a gente adquiriu bastante experiência, né? Parece que não, mas esse tempo que a gente está na instituição, a gente vai adquirindo experiência a ponto de a gente conseguir fazer algumas realizações. Eu queria contar uma historinha para vocês, rapidamente. Vou até olhar para vocês aqui, que para mim é melhor. Rapidamente, contar uma pequena história. Em 2018, eu estava dando aula para um quarto ano. Uma turma de quarto ano, dando matemática com eles. Eu estava terminando a minha aula e na aula seguinte eu iria começar a falar sobre perímetros. E eu comecei a falar com eles, olha, na próxima aula nós vamos ver perímetros. Vocês sabem o que é perímetro? O que é perímetro? Não sabe? Circula, passa a mão em volta da sua mesa, ela é retangular, não é? Então é a soma dos lados. Aí comecei a dar um spoiler aí daquilo que seria a aula seguinte. E bateu o sinal. E aí, desculpa, um pouco antes, um dos alunos falou assim, professor. Eu falei, pois não. Aí ele, eu sei fazer retângulos usando a reglete. Eu falei, é mesmo? Como é que você faz? Aí ele, primeiro eu faço a letra P, aí do lado dela eu vou fazendo as letras C, depois eu uso o outro, O agudo. Aí ele começou a me explicar como ele fazia. Eu falei, rapaz, é assim mesmo que se faz. Pô, que legal que você sabe fazer, utilizando a reglete. Depois tu me traz uma e tal, conversando com ele, e nisso bate sinal. Os alunos saem. E tinha uma professora que acompanhava a turma, que tinha um aluno que tinha outra necessidade além da deficiência visual, e ela acompanhava, ajudava ali, né, fazendo ali um trabalho um pouco mais direcionado com ele. E ela falou assim, professor Luiz, sabe por que ele fica fazendo retângulos? Eu falei, não sei por quê. Porque ele ama futebol, isso em 2018, no meio da Copa do Mundo. Ele ama futebol, ele ama a seleção brasileira, e ele quer fazer o retângulo para colar as figurinhas dele do álbum. Eu tinha acabado de completar o álbum com meu filho. Já estava no final da Copa, o Brasil já tinha perdido para a Bélgica, já estava aquela tristeza. E eu falei assim, cara, aquilo ali mexeu profundamente comigo. Era uma sexta-feira e eu voltava a ter aula com eles na quarta-feira. E eu falei assim, cara, eu sei fazer isso. Eu sei fazer retângulos. Sabe? E naquele momento dali, eu saí daquela aula e falei assim, eu vou produzir o álbum em braille para esse menino.
E eu passei a sexta-feira, o sábado, domingo, segunda, terça, foram dias intensos de trabalho. E na quarta-feira eu entreguei para ele o álbum em braille, tem até um vídeo gravado, né? A mãe dele deixa, apresenta, e eu apresentei para ele o álbum, entreguei para ele o álbum em braille. Teve uma certa repercussão em 2018, a gente conseguiu distribuir para alguns alunos, né? Distribuímos na escola, mas esse ano, com um pouco mais de antecedência, a gente conseguiu, né, produzir o álbum em braille, né, da Copa do Catar 2022. Divulgamos, né, apresentamos aí em alguns lugares, né, teve uma repercussão muito grande, né, mandamos para esses mais de 21 países, ou seja, todos os cegos que estavam cadastrados, né, na revista Pontinhos e RBC receberam também o álbum em braille. Né, e foi uma festa, né, lá no IBC, no dia que a gente entregou para eles, o que a gente conseguiu fazer com um pouco mais de antecedência. E eu queria mostrar uma coisa para vocês. Eu espero que vocês consigam ouvir. Digam para mim se vocês vão ouvir. E olha só que iniciativa legal. Um professor do Instituto Benjamin Constant criou um álbum de figurinhas da Copa do Mundo adaptado para pessoas cegas. Rafael Bernard, Gabriel Silva e Gabriel Romeu, todos de 11 anos e apaixonados por futebol. Um deles nasceu cego e os outros dois tiveram perda de parte da visão devido a problemas de saúde. E como a maioria das crianças dessa idade, os meninos desejam completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Mas o modelo tradicional do livro ilustrado não é inclusivo para todas as pessoas. Pensando nisso, o professor Luiz, do Instituto Benjamin Constant, tradicional instituição de ensino para pessoas com deficiência visual, fez um golaço de placa. Ele produziu uma versão do álbum adaptado em braille. Ele consegue, né, ter acesso não apenas ao número, né, da figurinha que ele está colando, mas também qual é o jogador. Com os ajustes, os estudantes conseguem colar as próprias figurinhas, já que pelas marcações sabem exatamente o local de cada cromo. Estou bem animado para conseguir todas as figurinhas. E cada time ganhou uma página a mais com os nomes dos jogadores para que os alunos saibam quem estão colando. E há quem tenha os preferidos, hein? Eu tô Neymar, do Cristiano Ronaldo. Fazer com que eles possam aproveitar esse momento, assim como todas as demais crianças, né, da nossa sociedade, que estão brincando, né, é muito gratificante. Eu me sinto realizado, feliz por esse momento e assim tenho muito orgulho do que foi feito aqui por esse instituto. Agradeço a paciência de vocês. Tá? Fica aí também o meu contato, caso vocês queiram mandar um e-mail, fazer alguma pergunta, coloco à disposição. Tá? Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E nós que te agradecemos. Eu tenho o costume de falar demais, eu não vou fazer esse ato, mas eu tenho que fazer algumas perguntas, porque você tocou em pontos muito importantes. Primeiramente, eu gostaria mais de ouvir realmente as alunas que aqui estão, a Maria, o Anderson, mas eu gostaria, se em algum momento fosse possível, ter uma experiência imersiva, eu diria, comigo, com as pessoas, com os estudantes da licenciatura, alguma questão assim que nós pudéssemos ter uma experiência vendadas, de que ordem for, com os materiais que você apresentou. Por exemplo, a questão do geoplano. Eu tenho o costume de falar isso com as pessoas que me procuram, e aqui uma entrou e saiu, mas tem uma que me procura para a questão de inclusão, e que eu digo, olha, não sei de nada, posso correr atrás, vamos correr atrás para o que a gente pode fazer sobre isso. E eu, invariavelmente, no pouco que eu li, nas experiências que eu tive em alguns âmbitos, é impressionante como, independente do fator de inclusão que você esteja tratando, como, seja uma deficiência visual, auditiva, síndrome de Down, nós tivemos aqui, ano passado, um caso, uma pessoa apresentou, e temos um estudante no CAP da UERJ, que nós temos trabalhado, acompanhado, o quanto nós aprendemos sobre o humano e nós mesmos e as características. Então, quando você mostrava os instrumentos,
vários momentos eu falava, caramba, mas eu aqui, tendo essa dádiva da visão, eu gostaria de ter tido uma experiência, talvez no 7º ano, no 8º ano, de trabalhar com esse instrumento. Aí eu já penso automaticamente, hábito do professor, mas e na sala de aula, se eu levasse esse instrumento, a semelhança de triângulos, como seria? E na hora eu falei, cara, mas seria interessante para mim ter esse acesso vendado. Então, se em algum momento, isso é quase um pedido ao longo da visita, então, se nós pudéssemos pensar dessa maneira, porque eu acho assim, é importante, e aí adianto, seria uma face de uma pergunta, seria ver justamente, por exemplo, se a nossa experiência no Festival da Matemática, acredito que seja assim, né, Paula, essa questão imersiva. Em algum momento você falou no início, né, que é o quanto antes o aluno, vocês têm contato com o aluno, melhor. Eu acho que o professor também, no processo de formação de professores. Eu acredito que a parte do convívio é muito importante, o convívio com o instrumento, você com uma experiência grande, vasta, na adaptação do material didático, na criação de instrumentos possíveis, de tecnologia. Então, de certo modo, aqui temos licenciandas e outros que certamente usarei essa gravação, a edição dessa gravação, para que eles observem, para que eles façam, e tenham contato com isso. A importância de ter esse convívio, tanto com aqueles que têm deficiência visual, tanto com a montagem do material. Então, assim, só para encurtar bastante, são vários pontos, eu faço apenas o primeiro, quase um pedido, se nós pudermos, em algum momento, levar os estudantes de graduação, aqui a Thalia, por exemplo, que gosta da temática, eu acho que seria uma entusiasta a nossa ida e a trabalhar, ela certamente pode fazer uma pergunta, ou ela já tem trabalhado na UERJ com a temática da inclusão. Então, esse é um pedido. Uma pergunta, porque no final eu tinha feito já a pergunta anotado, quando você falava, e depois você tratou do livro didático do ensino médio. A pergunta é o currículo, especificamente da matemática, assim, que foi a que você se propôs a apresentar com mais detalhes, né? E assim fez. Qual é o currículo trabalhado? Porque, assim, quando você mostrou o Teorema de Pitágoras, as retas, esse currículo ele também é adaptado ou não? Porque em vários momentos isso aconteceu. Então, essa é uma pergunta. E a outra, porque eu acho que assim, digamos, eu sei que eu sou chato da filosofia, né, que fica pensando filosoficamente o tempo todo, e quando você fala do concreto para o abstrato, que é a grande questão da matemática para todos nós, como a partir de exemplos concretos, a partir de generalizações, eu consigo pensar esse abstrato. E aí você disse, para o público, aqueles com uma deficiência visual em vários níveis, essa necessidade do concreto. E aí você falou, não, mas todos nós temos essa necessidade do concreto. E eu fiquei com uma dúvida especificamente com as deficiências visuais, eu sei que tem uma multiplicidade, como isso é feito? Exemplo, você mencionou 2 vezes a questão do Teorema de Pitágoras. Como é feita essa escrita? Eu achei muito bacana aquela ideia dos dados e tal, de você fazer a transposição. Lembra, inclusive, evidentemente, com muitas adaptações, a própria prova euclidiana, de você usar ali, você não vai usar os triângulos, mas você lembra de transpor ali as figuras. Então, a pessoa faz aquilo, ela entende, ela vai gerando em diversos casos, e depois eu fiquei na dúvida como funcionaria essa abstração, como materializar essa abstração, como é feito, porque como você disse, ele citando o Anderson, esses exemplos assim, é muito fácil, você vai lá, cria um caso no quadro, escreve e tal, e eu devido a talvez a baixíssima experiência com alunos, discentes, com a ausência do convívio, que eu digo que temos que ter, como fazer isso? Então, seria mais ou menos uma pergunta direta sobre a questão do currículo, essa ideia desse concreto para o abstrato, como de fato é efetivado, e o pedido se gostaria de ter essa experiência, de estar vendado, inclusive com alunos do básico, seria bem interessante, por exemplo, ter esses materiais contextualizados e ter esses alunos vendados e eles também construindo para ver as reações, ter essa experiência da dificuldade. Uhum. Bom, o currículo a gente segue a BNCC, tá? E ele é adaptado, sim, exatamente por conta de algumas dificuldades que a gente tem para trabalhar alguns conteúdos, mas
O currículo é o currículo do ensino fundamental, né? Temos os cursos técnicos, então o currículo do ensino médio ele é está muito relacionado com o curso técnico que ele está trabalhando, que ele está estudando, né? Que ele está ali o curso de instrumento musical, então você tem uma relação com uma relevância em frações, né? Então é dado ali uma ênfase em alguns conteúdos, né? O curso de artesanato, né? Tem essa questão da geometria sendo mais enfatizada também. Mas o currículo é o currículo da BNCC hoje, né? A gente segue, tá? Como qualquer escola pública com as suas, né, deficiências, né? A gente sabe disso, não consegue contemplar todos os conteúdos, mas a gente segue. E com relação a outra pergunta foi sobre, só para eu poder me lembrar aqui, falou do BNCC e a outra do concreto, sim. do abstrato, como sim, esse é feito e como materializar. Então, a partir do momento que ele viveu aquela experiência, né, isso, uma coisa é certa, né? O cego tem uma memória que né, diferenciada, né? Não tem jeito. Então, aquela experiência fica marcado, né? Então, quando você fala de um triângulo retângulo para ele já criou essa ideia. Aquilo que ele experienciou, ele já construiu na mente dele e ele já se reporta para aquilo lá. Então, quando você falar de catetos e hipotenusa, ele já... Então, assim, já não há tanta necessidade. Obviamente que a geometria ela é vasta, ela acaba, né, triângulos, retângulos dentro de uma pirâmide, Então, assim, você tem as dificuldades de visualização por conta, né, dos próprios problemas, mas essa questão, né, dele pensar num triângulo, retângulo, a partir da experiência que ele viveu, é muito natural. Isso acontece com naturalidade. Tá? E com relação à sua visita, tá? Como eu falei no início, né, eu acho que não tem porquê vocês não irem lá, conhecer o trabalho, conhecer os materiais. Não sei se essa sua ideia, né, de colocar todo mundo vendado, sabe, seja a melhor, até porque, né, assim, de alguma forma a gente tem uma experiência diferente, a visão nos dá uma experiência diferente, né, uma percepção diferente. Então, mas assim, o que é feito normalmente são essas imersões, como a Paula falou, o próprio Projeto Fundão tem algumas atividades, né, que tratam disso. A gente tem um curso de orientação e mobilidade lá no IBC, que faz esse trabalho, né, que a gente ensina, né, porque a orientação e mobilidade o curso que é dado lá é para você ensinar o aluno a ter mobilidade, a se locomover, né, utilização de bengala, né, utilização, né, do tato para se locomover, proteção superior e inferior. Então, você ensina ele também como conduzir. Né? E tem um momento nesse curso que eles vendo, que a gente vendo os olhos, que a gente vai para a rua com a bengala, a gente vai vendo as dificuldades né, que o cego tem, né, para se locomover. Né? Tanto é que a gente fica brincando lá com os cegos do IBC. Não, eu tenho que pegar o 107, que é um dos poucos ônibus que passam lá no IBC, tem que pegar o 107 apertado, porque se parar mais longe, me complica. Então, eles têm que pegar o ônibus que deixa ali na porta. Né? Então, mas vocês serão muito bem-vindos. Tá? Eu acho que a gente consegue, né, promover esse encontro, né? Vários outros grupos de pesquisa, né? Cursos, né? Professores, né, de graduação vão lá fazer essa visitação, assim, vocês serão muito bem-vindos. Espero que no dia que vocês forem eu esteja lá. Certamente, marcaremos. A Thalia levantou a mão, mas em defesa das vendas, ou não em defesa das vendas, eu acho que esse exemplo do ônibus é bem interessante, né? Porque quando você mostrava, você mostrou o material, por exemplo, os triângulos semelhantes, ou ali o geoplano. Eu olhei na hora, compreendi e já vi, mas eu acho assim,
gostaria de ter aquela reação no tato, assim, tá? Mas porque eu entendo logicamente como foi construído, mas vivenciar aquilo assim de uma maneira quase aleatória, né? Por exemplo, você nos mostrou, não fiz a conta, 7, 8 instrumentos ou tecnologias criadas por marcenaria. Você está ali sem ver e alguém falar para você, olha aí, eu acho que isso é muito interessante para tentar justamente... Eu acho que as duas questões, na verdade, na minha cabeça, estão interligadas, né? Esse concreto para o abstrato, porque uma coisa eu já sei que você vai mostrar o ângulo e tal. Aquele instrumento, por exemplo, eu gostei muito da circunferência, porque você via as marcações, você via os ângulos ali congruentes, então você conseguiria trabalhar ali reduções, a primeiro quadrante, enfim, uma série de questões muito interessantes das divisões. Então, assim, você já tendo a ideia, vendo, e você já tendo essa noção matemática, você já, tá bom, e eu vi, mas vendado, a pessoa diz, olha esse instrumento aí, toca, fala para mim o que é. Eu mesmo não sei, eu acho que é interessante para tentar, não tendo a memória, como você disse, essa habilidade já de vivência, seria, pelo menos eu acho que para mim seria bastante interessante. Thalia, pega a palavra, senão eu não me calo. Melhor. Não, nem ia falar muito não, só observar que quando ele falou da questão da memória, né, dos cegos, que eles realmente foi uma coisa que eu prestei atenção quando estava fazendo a adaptação de jogos matemáticos com o Sérgio, lá na UERJ, que a questão dessa memória também possibilita eles trazerem detalhes que nós mesmos nós não temos atenção quando a gente está tratando de algum conteúdo ou quando a gente está explicando algum conceito. Então, para eles, o negócio da matemática, até mesmo a questão do rigor, na prática, a gente transformar esse rigor do que a gente está falando, eu acho que fica até bem mais afinado, digamos assim, porque até mesmo quando você estava explicando para ele um material de tabelas, né? E aí o preenchimento de como você está falando em relação... Ela está preenchida, mas esse preenchido é com o quê? Todos esses detalhes, esses quês fazem diferença. É uma coisa incrível que faz a gente reaprender muito mais e repensar os conceitos e o que a gente está tratando ali, né? Foi uma pequena experiência, mas que me possibilitou essa análise, assim, né? Legal. É isso mesmo. Isso mesmo. É isso. Vou abrir a outras pessoas e tem uma pergunta talvez um pouco maldosa, Luigi. Não maldosa no mau sentido, mas até que ponto o trabalho no IBC, e a gente já sabe as respostas, mas assim, porque como formou ou moldou o seu olhar pedagógico, né? Como que as suas experiências porque assim, em determinados momentos você falava da adaptação e no fundo o que nós fazemos o tempo todo é uma adaptação, né? A própria fala, a linguagem é uma adaptação de uma ideia, e quando você vai preparar uma palestra, você faz uma adaptação, quando você vai escrever um artigo, você faz uma adaptação, e de certa maneira você mostrou para a gente questões tão interessantes, práticas, de material didático, concreto, do dia a dia, e como isso modificou, talvez, ou formou o seu olhar como professor. Sim, com certeza. Chegar no IBC, e aí eu até fico um pouco, não estou emocionado, mas assim, o IBC é um divisor de águas, né? A gente muda. Eu era um professor antes do IBC e hoje eu sou outro professor, com certeza. Totalmente diferente. Porque, primeiro que a minha experiência com alunos com deficiência foi muito pouco. Né? Eu tive, lembrando aqui de toda a minha trajetória, tive alunos com dificuldade de aprendizagem, né? Mas com uma deficiência sensorial eu não tive, né? Então, a minha experiência foi muito pequena. E quando você toma a decisão, quando eu tomei a decisão, quando eu fui chamado do concurso, não, vou para lá, então é mergulhar de cabeça, é mergulhar nisso. E confesso para vocês que foi o que eu fiz. Eu
né, entendi que eu precisava, né, de alguma forma, não me esquecer totalmente, mas assim, eu não posso ser o mesmo Luigi. É um outro Luigi a partir de agora. E isso, e o nosso olhar, a nossa percepção, os nossos questionamentos, a maneira como que a gente pode, né, fazer com que o aluno se desenvolva, isso é diferente daquilo que eu fazia, ensinava para o aluno aprendia, fazia as questões, acertava. Né? Quando você vê o aluno com deficiência visual, e aí eu não quero levar para um lado paternalista, nada disso, pelo contrário. Né? Eles são alunos, eles aprendem, eles tomam, a gente briga com eles, entendeu? Fazem bagunça, do mesmo jeito que qualquer outro aluno. Mas quando você percebe o desenvolvimento do aluno com deficiência, é muito prazeroso, é muito bom. E fez com que, né, a minha percepção, o meu olhar, a maneira de abordar os assuntos, né, a forma como eu apresento hoje conteúdos, né, com o olhar muito menos no conteúdo em si, mas muito mais no indivíduo, né, é uma mudança que vai acontecendo. Né? E aí eu quero dizer para você que lá em 2017, quando eu entro no IBC, isso vai acontecendo com muita intensidade e também velocidade, porque eu conseguia entender o que eu precisava fazer ali. Né? Vou contar uma experiência, hein, Paula? Paula que gosta dessa experiência. Eu me lembro que quando eu cheguei lá no meu primeiro dia de aula, e assim, sem algumas experiências que eu precisava ter antes, por exemplo, né? Eu não tinha feito curso de Soroban ainda. Né? Eu estava... A Paula sabe, Luiz, o que você está vendo aí? Pô, estou tentando aprender o Soroban, porque eu vou precisar que os meus alunos e não me ofertaram o curso, me colocaram em sala de aula mesmo sem o curso. Eu só tinha feito Braille lá em janeiro. Bom, aquelas questões que acontecem de escola pública que vocês sabem, né? Que a gente tem que cobrir lá o horário e tem que botar o professor dentro da sala de aula e vamos embora. E aí, né, primeiro dia, trabalhando com retas, né? E eu falei assim, como é que eu vou apresentar isso? Eu peguei palito de churrasco, canudo, né? Um monte de coisa. Comecei a pregar as coisas, juntar as coisas. Isso aqui é um ponto. Peguei aquele percevejo, né? Juntei 2 canudos. Esse aqui é um ponto de interseção. Aquela coisa toda. E aí, sabe aquela experiência que você vive meio frustrada? Poxa, não está dando. Estou fazendo um monte de coisa aqui e não estou conseguindo. Aí eu estava na adaptação. E pensativa, e a Paula passa, Luiz, o que você está fazendo lá? O que você está dando lá em sala de aula? Pô, Paula, estou fazendo reto. E o que você está fazendo? Aí eu expliquei para ela tudo o que eu estava fazendo. Aí ela, não é assim. Não é assim. Olha só. Aí ela foi. Estou falando assim com muita naturalidade. Ela foi, pegou uma folha. Olha só, Luiz. Dobra no meio. Pega uma folha, pega uma folha. Pega uma folha, isso. Pega uma folha, dobra no meio. Reta. Agora dobra de novo. Retas paralelas. Agora dobra do outro lado. Perpendicular. Faz isso com os alunos, Luiz. Aí eu, poxa, que ideia. Na outra aula eu fui, a coisa aconteceu, fluiu. Então, as experiências que a gente sabe. E é isso. E a gente... o que tem que ficar claro por exemplo, né, a gente vai fazer adaptação e acha que vai conseguir. Tem um dia que a gente não consegue. Tem um dia que aquilo que a gente fez não dá certo. A gente achou que iria dar certo e não dá certo. E tem que pensar em alguma outra coisa. Então, aquela aula que eu chegava na sala de aula, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre o Teorema de Pitágoras. Já sei como que eu vou começar, já tenho a experiência ali, já vi os meninos triângulos, vou botar aqui, fazer as projeções e tal. Aquilo que você já sabe que vai fazer, você não sabe o que você vai fazer na sala de aula com um aluno com deficiência visual. Você não sabe o que você vai fazer. Você vai... Né? Cada aula é uma experiência nova, cada aula é um aprendizado novo, cada aula é um olhar diferente, cada aula é um olhar para a necessidade do aluno, para as percepções que o aluno tem, para as experiências que ele traz consigo, para então você poder desenvolver o conteúdo.
É isso. Então, mudança é divisor de águas, é mudança completa do professor Luiz antes do IBC para o professor Luiz depois do IBC. Pode ter certeza disso. Realmente, a Thalia disse show, a Paula tinha dito gratificante no início. Realmente, parabéns, Luiz, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela experiência que você dividiu com a gente. Não sei se não temos mais perguntas, então nós encerramos, e certamente vamos manter contato, certamente já olho, vejo aqui a Thalia, olha lá, já nem falei, tá vendo? Eu conheço, tá? Te conheço. Os olhinhos da Thalia já brilhando, entusiasmos, e certamente teremos mais contatos, e a Vivian também disse que gostou muito, queria de ver mais coisas depois, certamente nós vamos pensar nessas trocas sim, tá, Vivian? A Maria diz obrigado pela troca de experiências, e Thalia, diga. Só um detalhe, já, como o nosso grupo de pesquisa já fez uma visita lá no IBC, como você lida com várias disciplinas, né, de alguns, pelo que eu vi aqui, né, dos encontros que são feitos, lá no IBC, além da disciplina de matemática, a gente teve contato com muitos, assim, eles apresentaram muitos recursos também para outras disciplinas, e que eu achei o máximo. Claro, não teve como a gente explorar tudo, porque a gente foi ver de tudo um pouco, né, de todas as áreas, mas eu acho que essa visita, assim, para ter um panorama, até mesmo para a imersão de outras áreas, é bem legal, e é incrível, né? Parabéns, Luiz, estou muito apaixonada, que depois que eu encontrei essa parte da inclusão, assim, eu não quero largar mais, porque realmente é incrível quando a gente vê esse retorno deles, assim, né? Então, mas só queria colocar essa observação. E parabéns. Eu agradeço também, tá, já queria aqui, né, falar aqui que eu estou competindo contra o jogo do Flamengo, não sei se você sabe, o Flamengo está jogando agora. É uma disputa injusta, mas eu queria agradecer, tá, o convite, espero ter colaborado, né, vamos manter contato, sim, tá? Quero parabenizar aí o grupo de pesquisa pelo trabalho que tem feito, né? Eu quero também me inteirar um pouco mais sobre o que vocês estão fazendo, e acredito que as trocas vão acontecer. Então, muito obrigado também pela confiança, por poder estar com vocês, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado, Anderson, nobre amigo. Um abraço, gente. Fechando aqui.